Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Êxodo, segundo livro do Pentateuco. Este livro tira seu nome da palavra grega êxodos, que quer dizer saída. Narra precisamente a saída do Egito, primeiro a perseguição que sofreram os judeus, a vocação de Moisés, as 10 pragas e finalmente a partida. Relata depois a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai e termina com a consagração do tabernáculo. Item 1. Os israelitas no Egito. Capítulo 1. Prosperidade dos israelitas. Eis aqui os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó e que nele entraram cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. Todos os que tinham saído de Jacó faziam um número de 70 pessoas. José, porém, estava no Egito. Depois da morte de José e da de todos seus irmãos e de toda esta parentela, cresceram os filhos de Israel e como uns renovos se multiplicaram e feitos em extremo fortes, encheram todo o país. Opressão. Entretanto, se levantou no Egito um novo rei que não conhecia a José e que disse ao seu povo: Vós bem vedes que o povo dos filhos de Israel está muito numeroso e que é mais forte do que nós. Oprimamo-lo, pois, com manha, para que não suceda que ele se multiplique ainda mais. E se sobrevier alguma guerra, se una com os nossos inimigos e depois de nos vencerem, saiam do Egito. Constituiu, pois, o rei sobre eles certos intendentes de obras, a fim de os afligir com cargos. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades das tendas, Fitom e Ramessés. Mas quanto ele mais os oprimia, tanto os israelitas mais se multiplicavam e cresciam. Pelo que os egípcios aborreciam os filhos de Israel e os afligiam com insultos. Faziam-lhes a amargosa vida, ocupando-os no penoso trabalho de acarretarem cal traçada e tijolo e constrangendo-os a cultivar-lhes seus campos. Ora, o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Séfora, outra Fua, e lhes deu esta ordem: Quando vós partejardes as mulheres dos hebreus, tanto que a criança nascer, se for macho, matai-a, se for fêmea, deixai-a viver. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha mandado, antes, pelo contrário, conservaram os meninos machos. O rei, tendo-as mandado vir à sua presença, lhes disse: Que é isto que vós quisestes fazer, perdoando aos meninos machos? Elas lhe responderam: As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, porque elas mesmas se sabem partejar. E antes de nós chegarmos, parem. Galardoou Deus, pois, estas parteiras, e o povo foi crescendo e fortificando-se extraordinariamente. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as suas casas. Então pôs Faraó a todo o povo este preceito: Lançai no rio todo o que nascer macho, e não reserveis senão as fêmeas. Notas explicativas, capítulo 1, versículo 8. Um novo rei, provavelmente Ramsés II, entre os anos 1292 a 1225 a.C. Versículo 2. Tendas. Não é nome próprio, leia-se. Construíram as cidades de armazéns, a saber, Fitom e Ramsés. Versículo 21. Ele lhes estabeleceu as suas casas, enriqueceu-as e lhes deu prole numerosa como recompensa por terem seguido sua consciência, mesmo contrariando as ordens do faraó. Versículo 22. Faraó. Propriamente quer dizer casa grande, mas passou a designar todos os reis do Egito, como o nome César, todos os imperadores romanos. Capítulo 2. Nascimento e adopção de Moisés. Algum tempo depois, um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da sua estirpe. Esta mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que o menino era de belo parecer,
teve-o escondido 3 meses. Como, porém, não pudesse por mais tempo ter esta coisa encoberta, tomou um cestinho de juco, barrou-o de betume e de pez, meteu nele o menino e expô-lo nos canaviais que estavam na ribanceira do rio, ficando uma irmã do menino a observar de longe o que depois sucedia. Neste tempo, veio a filha do faraó banhar-se no rio, acompanhada das suas damas, que caminhavam ao longo da borda da água, e como desce com os olhos no cestinho entre as canas, mandou a uma delas que lhe o trouxesse. Trazido que foi, abriu e achou dentro um menino chorando, do que compadecida disse: este é algum dos meninos dos hebreus. Então, chegando-se a irmã do menino, disse para a princesa: é vossa alteza servida que eu vá buscar alguma mulher dos hebreus que crie este menino? Disse-lhe ela: vai. Partiu, pois, a moça e fez que viesse sua mãe. A filha de Faraó lhe falou e disse: toma este menino e cria-mo, que eu te pagarei este trabalho. Tomou a mãe o menino, criou-o e, depois de grande, tornou-o a dar à filha de Faraó, a qual o adotou por seu filho e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei da água. Fuga de Moisés para Madiã. Neste tempo, sendo Moisés já homem, foi ele ver seus irmãos. Observou a aflição em que eles estavam e viu que um hebreu era ultrajado por um egípcio. Então, olhando para todas as partes e vendo que não estava por ali ninguém, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Ao outro dia, achou 2 hebreus bulhando e disse ao que fazia o ultraje: por que dás tu em teu irmão? Respondeu ele: quem te constituiu a ti nosso príncipe e nosso juiz? Acaso queres tu matar como mataste ao egípcio? Teve Moisés medo e disse: como se descobriu isto? Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar a Moisés. Mas este, fugindo de diante dele, se retirou para a terra de Madiã e se assentou junto a um poço. Ora, em Madiã havia um sacerdote que tinha 7 filhas, as quais, tendo vindo a tirar água depois de terem enchido os canos, queriam dar de beber aos rebanhos de seu pai. Mas uns pastores que sobrevieram as lançaram para fora. Então Moisés, levantando-se e pondo-se em defesa das moças, deu de beber às suas ovelhas. Quando elas voltaram para a casa de Raguel, seu pai, disse-lhe este: por que viestes vós mais cedo do costumado? Elas lhe responderam: um egípcio nos livrou da violência dos pastores e, além disto, tirou água conosco e deu de beber às ovelhas. Onde está ele? Disse o pai. Por que deixastes vós ir este homem? Chamai-o, para que coma. Jurou, pois, Moisés que ficaria com ele, e depois casou com sua filha Séfora. E ela lhe pariu um filho, a quem ele pôs o nome de Gersão, dizendo: eu fui viandante numa terra estrangeira. Pariu ela ainda outro filho, e ele o chamou Eliezer, dizendo: o Deus de meu pai, que é o meu socorro, me livrou da mão de Faraó. Clamor do povo. Muito depois morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo debaixo do peso das obras que os oprimia, clamaram. E o clamor que o excesso dos seus trabalhos lhes fazia levantar chegou a Deus. Ouviu ele os seus gemidos e lembrou-se do pacto que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor olhou para os filhos de Israel, e ele os conheceu. Notas explicativas, capítulo 2, versículo 3. Rio, o Nilo, o rio por antonomasia no Egito. Versículo 12. Matou ao egípcio, o que fez por inspiração divina, como prelúdio da libertação que daria a seu povo. Mas estes exemplos extraordinários não devem ser imitados, conforme Atos dos Apóstolos 7, 25. Versículo 15. Madiã, cidade e região da Arábia, que tomou o nome do filho de Abraão e Setura, por ter sido povoada por seus descendentes. Versículo 18. Raguel, isto é, amigo de Deus, também chamado Jetro, em 3:1. Versículo 25. Ele os conheceu, olhou-os com benevolência,